Olá, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade à Resolução 564 de 2017, que nós já tínhamos iniciado, né? Trabalhamos alguns artigos do capítulo 1 e 2, e agora nós vamos dar continuidade no capítulo 3. O capítulo 3, ele fala das proibições, tá? Então, o artigo 62, executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e à coletividade, né? Nesse caso, nós só devemos exercer nossas atividades que são da nossa competência. Nós até já tínhamos visto esse artigo lá na Resolução 311, tá? Então, nós somos proibidos de realizar atividades que sejam de outros profissionais. Só podemos realizar as atividades que são nossas, tá? Como enfermeiro, como técnico e como auxiliar. Certo? Porque o CEP, né, ele trabalha a categoria de enfermagem. Artigo 66. Permitir que seu nome conste no quadro de pessoa de qualquer instituição ou estabelecimento congênere, quando nestas não exercer funções de enfermagem estabelecidas na legislação. Tá? Então, meu nome só pode estar registrado no estabelecimento, numa instituição de saúde, se eu realmente exerço as minhas funções nesse estabelecimento, tá? Aí, nisso aí, eu tenho dois exemplos para dar para vocês com relação a esse artigo 66. Toda instituição de saúde, ela é cadastrada no CNES. O que é CNES? C-N-E-S. Essas siglas significam Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde. Nesse CNES, toda instituição de saúde é cadastrada no CNES. E se nós abrirmos o CNES de uma instituição X, seja estratégia de saúde da família, seja hospital, CAPS, qualquer estabelecimento de saúde, tá? Vai estar lá o nome dos profissionais, todos os profissionais que são cadastrados e realizam suas atividades naquela instituição. Aí o que é que acontece? Quando a gente vai trabalhar no município, em uma estratégia de saúde da família, ou em um hospital, ou qualquer instituição de saúde, tá? Que seja vinculado à prefeitura, né? Que seja vinculado à Secretaria de Saúde, o nosso nome vai constar, né, no CNES da instituição em que a gente trabalha, tá? Então, digamos que eu trabalho na estratégia de saúde do ICOzinho, tá? Vamos referenciar o ICO aí. Então, está lá, né, a enfermeira do ICOzinho, da SF ICOzinho, Clélia. Aí, digamos, isso meu nome está lá porque eu trabalho lá, né? Aí, digamos que eu vá embora do ICO, né, arranje outro emprego e vá trabalhar em outra instituição, ok? Aí, o que é que acontece? O meu nome, ele tem que sair do CNES, do ICOzinho, e eu ser cadastrada na outra estratégia que eu vou trabalhar. Concordam? Mas digamos assim, que o município não tenha uma enfermeira em vista logo, e daí ele vai querer que sua equipe ela fique montada, porque esse CNES é um cadastro nacional, então o Ministério da Saúde tem acesso a esse CNES, tá? A essas informações. Aí o que é que acontece? Se ele tira o meu nome como enfermeira e não coloca logo o nome da outra enfermeira que vai trabalhar lá na estratégia do ICOzinho, essa equipe ela vai ficar desfalcada, concordam?
E o Ministério da Saúde, ele não quer ninguém desfalcado, ok? Não quer nenhuma estratégia, né, nenhuma instituição desfalcada. Então, para o município, enquanto o meu nome estiver lá, mesmo eu não exercendo minhas atividades, tá? É benéfico para o município, ok? Então, o que é que acontece? Enquanto o município do Icozinho não tirar o meu nome, eu não posso me cadastrar na outra estratégia que eu vou trabalhar. Por quê? Porque vai dar, né? Vai mostrar que eu sou cadastrada na estratégia do Icozinho. Então, muitas vezes, o próprio profissional tem que ir lá na secretaria e pedir para que tire o nome dele do CNES, porque ele vai se cadastrar na outra estratégia, tá? E quando o profissional vai lá e pede, é direito dele, então o município ele tem que realmente tirar o nome do profissional, ok? Mas veja o que é que eu estou querendo dizer. Que o município muitas vezes deixa o nome do profissional lá, não é para fazer mal ao profissional, né? É porque a equipe vai ficar desfalcada até que eles arranjem outra enfermeira. Isso vale para todos os profissionais, tá certo? Todos os profissionais que trabalham na instituição são cadastrados no CNES. Médico, enfermeiro, psicólogo, dentista, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, todos são, ok? Outro exemplo que eu tenho para dar para vocês, né, é que às vezes, quando a gente trabalha, esse exemplo também é de uma estratégia, né? Quando a gente trabalha no município pequeno, existe aqueles acordos políticos, né? Isso aí não é novidade, né? Todos nós sabemos, né? Paciência quanto a eles. E daí, às vezes, o prefeito, o secretário de saúde, algum gestor maior, né, pede para você, que é enfermeiro, já cadastrado no CNES, tá? Que você assine também por outra estratégia, que eles vão colocar como estratégias vinculadas por causa do CNES, porque uma pessoa da família deles ainda está terminando enfermagem, eles querem que ela já, né, trabalhe, já receba por esse trabalho, mas só que ela não pode assinar, por quê? Porque ela não tem a inscrição, ela não pode ser cadastrada no Corém, tá? Ou seja, infelizmente ela nem terminou a enfermagem e já está exercendo ilegalmente a profissão, ok? Aí, infelizmente, alguns colegas nossos acabam aceitando isso aí, né? E assinando também pela outra estratégia. Então, vocês vejam, né? Que além de ser uma coisa antiética, tá? Porque eticamente isso não é nada correto. Também, pelo nosso código de ética, nós somos proibidos, tá? De que o nosso nome conste como um profissional daquela instituição que a gente não trabalha. Tranquilo? Artigo 67. Receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, família e coletividade, além do que lhe é devido, como forma de garantir a assistência de enfermagem diferenciada ou benefícios de qualquer natureza para si ou para outrem. Isso nós não podemos fazer, tá? Todos os nossos pacientes, eles têm que ser assistidos da mesma forma, bem assistidos, tá? E nós dentro da instituição em que a gente trabalha, nós temos que garantir a assistência de enfermagem para todos os pacientes, tá? Não podemos estar sendo melhor para uns do que para outros, né? Não podemos receber benefício para isso e mesmo sem benefício a gente não pode estar, né, assistindo um bem e não assistindo o outro. A assistência ela tem que ser garantida. Artigo 72. Praticar ou ser conivente com crime, contravenção penal ou qualquer outro ato que infrinja postulados éticos e legais no exercício profissional, tá? Tanto faz, né, a prática ou ser conivente, certo? E daí, né, eu ir contra a ética
tá? E a minha legislação. E a legislação que rege a enfermagem, né? O CEP. Isso é proibido. Artigo 73. Provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação, exceto nos casos permitidos pela legislação vigente, tá? Nós já vimos, né, a questão da bioética com relação ao aborto, e nós já vimos quando ele é legal, tá? Em questão de risco para a mãe, né, em anencefalia e em caso de violência sexual. Tá? Então, a gestante ela vai até a justiça, né, ganha o direito de abortar, aí sim esse aborto é considerado legal. Em outros casos, ele é totalmente ilegal e nós não podemos fazer parte de abortos ilegais. No parágrafo único, nos casos permitidos pela legislação, o profissional deverá decidir, de acordo com a sua consciência, sobre sua participação, desde que seja garantida a continuidade da assistência, tá? Isso até nós falamos quando vimos, né, o dilema bioético do aborto, que eu sou a enfermeira, né, do hospital onde vai ocorrer o aborto legalizado, tá tudo legalizado, tudo em perfeita ordem diante da justiça, mas a minha consciência, a minha ética, os meus princípios, culturas, eu não consigo fazer parte, né, dessa prática, mesmo sendo legal, tá? Então eu vou até os meus gestores, né, diretores, chefes, e digo a minha recusa em participar dessa prática, tá? Mas só que eu me recusando a fazer a prática, eu tenho que garantir que a continuidade da assistência ela seja seguida, tá? Ela seja continuada. E daí eu coloco outro enfermeiro, peço, né, uma troca aí de profissionais para que outro enfermeiro fique no meu lugar fazendo as atividades de enfermagem, que só quem pode fazer é o enfermeiro, né? As atividades do enfermeiro, privativos do enfermeiro, só quem pode fazer é o enfermeiro, certo? E esse outro vai prestar, né, a continuidade da assistência, ok? Eu não posso de maneira nenhuma, mesmo eu não querendo participar do aborto legalizado, mas se não houver um colega, né, que me substitua, eu estou quebrando a continuidade da assistência e isso não pode acontecer, tá? Então, a instituição, né, ou o próprio profissional, ele pode buscar outro enfermeiro que exerça essas atividades que são privativas do enfermeiro. Com relação ao artigo 74, provocar ou promover ou participar de prática destinada a antecipar a morte da pessoa. Nós também vimos isso nos nossos dilemas bioéticos, né, a questão da eutanásia. Então, nós somos proibidos a realizar a prática da eutanásia, ok? Artigo 78. Administrar medicamentos sem conhecer indicação, ação da droga, via de administração e potenciais riscos, respeitados os graus de formação do profissional, tá? Como nós enfermeiros, temos que ter o conhecimento com relação às medicações que vamos administrar, né? Nós estudamos isso na academia, na faculdade, e em caso de dúvidas, nós podemos estar consultando, né, uma pesquisa com relação a essas medicações para que seja do nosso conhecimento, ok? E quando fala em respeitar os graus de formação do profissional, né, entra aí a questão do enfermeiro, do conhecimento da medicação com relação ao enfermeiro, com relação ao técnico e com relação ao auxiliar de enfermagem, ok? Então, nós temos que ter conhecimento das medicações que administramos. Artigo 79. Prescrever medicamentos que não estejam estabelecidos em programas de saúde pública ou em rotina aprovada em instituição de saúde, exceto em situações de
emergência, tá? Nós já falamos e vamos rever isso em consulta e prescrição de enfermagem, na nossa última aula aí, que nós, como enfermeiros, só podemos prescrever os medicamentos que são estabelecidos nos programas do município, né, assinado aí pelo gestor e pelo secretário de saúde, que são os medicamentos que nós podemos prescrever dos programas que nós assistimos, tá? Que nós assistimos, que nós prestamos dentro da estratégia de saúde da família, da saúde pública no geral, não só estratégia, da saúde pública, tá? Então, os programas que nós realizamos aí com os nossos pacientes, pré-natal, puericultura, planejamento familiar, tá? E daí nós podemos prescrever esses medicamentos e também que eles sejam distribuídos na atenção básica, ok? Fora esses medicamentos dos programas que nós assistimos e que sejam distribuídos na atenção básica, nós não podemos estar prescrevendo medicamentos. Nós somos proibidos, fora esses que eu falei para vocês. Artigo 88. Registrar e assinar ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional. Pessoal, tudo que a gente assina é responsabilidade nossa. Então, eu não posso registrar e assinar ações do meu colega. Mesmo que eu confie totalmente no meu colega, nós somos seres humanos, passíveis de erros. Vai que sem querer ele cometeu um erro, mas eu que assinei e carimbei. Então a responsabilidade é minha, ok? Se ele disser que nunca fez essa ação, esse procedimento, essa administração de medicamentos, eu não tenho como provar que foi ele que fez, porque foi eu que assinei. Lá consta a minha assinatura. Aí eu chamo a atenção de vocês, né, com relação à administração de medicação, tá? Só administrem medicações que vocês prepararam, ok? Então, se eu preparo a medicação, só que chegou meu horário e não deu tempo administrar todas as medicações que eu já preparei. Então, eu peço ao meu colega que está entrando no plantão para administrar essas medicações, que já estão todas preparadas, tá? Aí, o que é que ele faz? Se ele administrar, quem vai assinar no prontuário do paciente? Ele. Aí, digamos que ela trocou a medicação do paciente. Esse paciente veio a óbito. Então, a responsabilidade é de quem administrou e assinou, tá? Registrou, tá? Seu registro lá, ok? Então, não. Se você preparou a medicação, você vai administrar a sua medicação. Administre, registre e assine, ok? Por mais que você confie, mas nós somos passíveis de erro. Ela pode ter errado e você administrou, registrou e assinou, ok? Então, cada um com as suas atividades e as faça totalmente e registre e assine todas. Artigo 89. Disponibilizar o acesso a informações e documentos a terceiros que não estão diretamente envolvidos na prestação da assistência de saúde ao paciente, exceto quando autorizado pelo paciente, representante legal ou responsável legal por determinação judicial.
tá? Então, nós sabemos que só quem pode ter as informações e documentos com relação ao paciente são os profissionais que estão cuidando deste paciente, ok? Mesmo que você tenha um colega, né, enfermeiro dentro da instituição, mas ele não está cuidando daquele paciente, ele não deve saber as informações sobre este paciente, ok? Agora, né, quando o paciente ou o responsável assina para que outro profissional, digamos que eles têm um médico da família, né, um médico aí na família, e eles querem que esse médico se intere sobre as informações, né, saiba as informações, o tratamento, tudo com relação à saúde desse paciente. Então, eles vão assinar um termo de autorização permitindo isso aí, e daí o profissional, né, da família deles vem e olha, né, tem acesso a essas informações e documentos, ok? Somos proibidos de delegar atividades privativas do enfermeiro a outro membro da equipe de enfermagem, exceto nos casos de emergência. No parágrafo único do artigo 91, fica proibido delegar atividades privativas a outros membros da equipe de saúde, tá? Isso aí nós já tínhamos visto na resolução 311, tá? E só quem pode fazer as atividades que são privativas do enfermeiro é outro enfermeiro. O técnico não pode, o auxiliar não pode, outro profissional de saúde não pode. Artigo 94. Apropriar-se de dinheiro, valor, bem móvel ou imóvel, público ou particular, que esteja sob sua responsabilidade em razão do cargo ou do exercício profissional, bem como desviá-lo em proveito próprio ou de outrem, tá? Então, todo objeto que é do paciente deve ficar com o paciente, deve ser entregue ao paciente no momento da alta, deve ser entregue à sua família quando na visita, tá? E se for bens, né, de valores, que esses, né, assinem o termo que estão recebendo este objeto, esse dinheiro, tá? Para nosso respaldo, ok?